Falamos que a celebração da ceia é um anúncio da morte do Senhor, consequentemente da sua ressurreição até que Ele venha. Começamos hoje na nossa igreja a falar, e à noite teremos a abertura da campanha de missões mundiais, mas eu quero fazer uma pequena série de mensagens sobre este texto tão essencial, a base para o cumprimento da nossa missão, que é o texto chamado de A Grande Comissão. O tema da campanha para este ano é Vamos completar a missão. Vamos completar a missão. É um desafio que a junta nos lembra e nos faz para que juntos possamos completar a missão que Jesus deixou. A Grande Comissão não é um termo que está na Bíblia escrito. Ele começou a ser usado por alguns missionários lá no começo dos desafios missionários. A gente não tem como afirmar exatamente quem criou esse termo, mas ele passou a ser usado inclusive nas Bíblias, dando um tema a esse texto que é apresentado. Então, a Grande Comissão é um termo que é atribuído a uma ordem que Jesus deixou para que os seus seguidores, seus discípulos, sua igreja, pudesse completar a missão dele. A missão de Jesus não nos feitos salvíficos, mas na mensagem que deveria ser pregada a respeito do que Jesus fez, o plano da salvação, a história da salvação e a obra redentora de Jesus. Os seus discípulos deveriam pregar e proclamar, agora não apenas para os judeus, como há pouco tempo ele tinha dito para eles: olha, vocês vão pregar só para as ovelhas de Israel. E agora ele está falando: não, vocês vão pregar para todo mundo. E vocês vão levar este evangelho a todas as nações. Então, esse é o cartaz da nossa campanha. E a Grande Comissão, então, está aonde, queridos? Eu sei que é uma pergunta, eu não gosto de ficar perguntando negócio. Aonde está? Em que lugar? O que diz o texto tal? Não acho, porque são informações que as pessoas até conhecem, sabem, mas não têm uma memória. E, de repente, pergunta, a pessoa não lembra. A pessoa se sente, aí, constrangida. Não se constrange. Contudo, João 3,16, a Grande Comissão, eu acho que talvez vocês pudessem me ajudar. A Grande Comissão é um texto que fica em, pelo menos, o Evangelho. Qual é o Evangelho? Mateus, o texto maior. Claro que alguém poderia falar, mas tem uma versão em Marcos. Tem algo que ele fala ali. Sim, mas a gente vai considerar o texto de Mateus. Vamos ver se a gente consegue aqui. Acabou de quebrar as coisas. Olha aí. Este é o texto, então, nós vamos ler juntos, ou os irmãos vão me ajudar. Que diz: portanto, vão. Você consegue imaginar como esse momento aconteceu? Talvez seja nesse momento e nesse encontro. Há um relato, então, em Atos, que Jesus tinha aparecido de uma só vez a 500 pessoas. Nós pensamos que talvez esse encontro aqui tivessem apenas os discípulos. Não faz muito sentido, porque há versículos atrás, Jesus aparece e diz que alguns duvidaram dele ainda. Então não eram só os apóstolos que estavam ali, talvez tivesse muita gente ouvindo estas palavras, e a gente imagina Jesus declarando isto. É um momento crucial. Ele acabou de falar no versículo anterior, no versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu não imagino Jesus falando. Esse é o momento que ele está dizendo assim, até agora eu voluntariamente abri mão do meu poder autônomo. Eu estava dependendo do Pai e do Espírito para me conduzirem. Mas agora chegou o momento, eu cumpri a missão e foi-me dada toda a autoridade. É claro
isto é para conhecimento dos discípulos, do mundo, para nosso conhecimento. Ele tinha isto, mas abriu mão no tempo em que estava aqui na terra e era conduzido pelo Espírito. Eu não acho que ele ia falar, foi-me dada toda a autoridade. Não é um momento para tranquilidade, é um momento de uma declaração veemente e um chamado a um compromisso. Ele está dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu. Você tem que imaginar aquela cena, vento, Jesus, cabelo voando, assim, com os braços estendidos. Foi-me dada toda a autoridade. Um negócio bem assim. Talvez a igreja mais pentecostal, poderíamos fazer um pouco diferente disso. Aí talvez ele fale, não, aí foi demais. Também não é tudo isso, E tem um meme que manda, me segura, que o cara vai rodando, fala, vai parar onde? Mais para cá. Mas com certeza, quando ele dá esta ordem, quem estava ali entendia claramente que era algo determinante, que não era algo que poderia ser considerado. Ele diz, olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, então, portanto, por causa desta realidade, ide, por causa desta verdade, vão. É uma ordem, é um imperativo que deve ser cumprido diante desta afirmação. Ele está dizendo, olha, eu tenho toda a autoridade. Ninguém tem autoridade mais que eu. Eu a recebi, eu a tenho e eu a estou usando. Nos céus e na terra. Tem que entender, até então, eles conheciam Jesus e o seu poder, ele curou pessoas, o auge de um milagre relacionado ao ser humano, quando Jesus estava aqui na terra, dos milagres que ele fez. Qual o auge do milagre relacionado a uma pessoa? É o quê? Lázaro está certo, mas por trás de Lázaro é ressuscitar um morto. É o auge da cura. A pessoa ficou doente e tal, morreu. E aí ele vai lá e ressuscita, é o auge. Ele ressuscitou quantas pessoas? Vamos tentar lembrar aí. Lázaro, já foi falado. Filho da viúva, a menininha, filha de Jairo, ok? Mas quem? Então tem um grupo que não tem nome, porque quando ele morreu, diz que vários santos ressuscitaram em Jerusalém. Oi? Os galhos secos? Não? Ressuscitou os galhos, é isso? Talvez. Da figueira que morreu? Não está. Não. Que analogia foi essa? Os pastores podem depois fazer uma pesquisa, para ver a analogia entre os galhos secos, a figueira e a ressurreição. Mas eu acho que são esses aí. Nós estamos falando, então, 3 pessoas, digamos que uns 50 tenham ressuscitado, 53. O que nós estamos falando agora quando Jesus diz, ele está falando o seguinte, eu tenho toda a autoridade. No final da história, eu vou ressuscitar todo mundo. Todos serão ressuscitados, porque eu vou ressuscitar todo mundo, e aí eu vou julgar todo mundo. É esse tipo de autoridade aqui que ele está agora tratando. Então, a afirmação que vem em seguida depois dessa frase, não é uma afirmação, uma ordem, que alguém que estava lá falando assim, não sei, hein? Esse negócio de ir aí, estou olhando para você, eu não sei se eu estou disposto. Não era algo assim, ó. Hã? Onde? Quando? Vamos embora. Era algo que precisava ser feito. A ordem deve ser cumprida, porque foi dada por este Deus Filho, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. A autoridade de Jesus está firmada na sua soberania. A autoridade de Jesus está firmada no seu poder, que é infinito, que é absoluto. A autoridade de Jesus está firmada no seu amor sacrificial. Ele se doa pela humanidade, ele se entrega pela humanidade, mas ela também está firmada no seu poder de vencer a morte, na sua ressurreição. Ele pagou o preço do resgate, não só dos discípulos, mas de todo aquele que nele crê. Seus futuros discípulos, nós que estamos aqui, aqueles que deveriam ser alcançados
ele está dando uma ordem relacionada justamente a quem ele é, por que ele estava ali naquele momento vivendo na terra. Ele cumpriu de forma plena a obra da redenção, plena e definitiva. Ninguém pode acrescentar nada à obra que Jesus fez. A ordem, então, deve ser cumprida, porque ele também deu os recursos. Quando ele dá esta ordem, ele diz: olha, os recursos necessários vocês terão para cumprir a missão, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Todo recurso necessário está na fonte inesgotável de poder, que é o próprio Senhor em nós. A ordem de Jesus, então, está associada à sua missão, o que ele veio fazer como obra e o que ele veio fazer como proclamação. Antes de morrer na cruz, ele pregava o arrependimento, a vinda do reino, o evangelho do reino. A gente poderia falar sobre isso, sobre ideias sobre esse evangelho da graça, o evangelho do reino, mas nós vemos que a obra que ele fez nós não podemos fazer. Ninguém vai morrer na cruz, ninguém vai imitar Jesus fazendo o que o seu poder soberano fez em nosso favor. O que nós vamos é, em nome de Jesus, proclamar tudo o que ele fez e levar esse conhecimento às pessoas. A missão, então, continua. Ele sobe e ele deixa, então, para os seus seguidores a missão de ir. A palavra de Jesus, então, tem a autoridade, porque ela tem o poder para ser a causa que produz o resultado, a causa que produz o efeito, a consequência. Quando ele fala, as coisas acontecem. Haja luz e houve luz. A palavra diz que ele é o verbo criador, ele é o logos. Quando ele fala e ele ordena, as coisas acontecem. Não há nenhuma possibilidade da missão não ser cumprida. Não há nenhuma possibilidade da palavra de Jesus não se transformar em realidade. A questão é quem é que vai levar a cabo, fazer acontecer, em nome de Jesus, a sua missão. Não é se vai acontecer ou não, vai acontecer, está acontecendo. Pessoas estão cumprindo a missão. A questão é quem são essas pessoas em cada geração, em cada país, em cada cidade, em cada igreja, em cada bairro, que vai cumprir a sua parte da missão. Fato é que neste momento os discípulos de Jesus estão espalhados e muitos deles não estão nem aí para a missão. Não tem nenhum compromisso com a missão. Então a palavra de Jesus, a ordem dada, está sendo ignorada por muitas pessoas. A ordem de Jesus não é uma opção que eu possa avaliar. Não é algo que eu escuto, que eu leio, que eu sei, que eu vou avaliar. A competência. A competência de ir e fazer discípulos, a de quem? Vamos eleger aqui um grupo de irmãos, o Ministério de Evangelismo, vamos aqui separar alguns missionários e nós vamos dar para eles a missão de cumprir a grande comissão. Transferir a responsabilidade, passar a competência para outros, isso não pode ser feito. A ordem é para todos que estavam ouvindo, ora, e é para todos nós que estamos lendo e que tivemos uma experiência com ele. Não é para se avaliar o risco. Peraí, para cumprir a missão, esse negócio vai ser complicado. Tem muitas dificuldades. Não, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou para um lugar, ali tem igreja perseguida, as pessoas vão querer me matar, eu vou ter dificuldades com a minha família, eu tenho um projeto de vida, eu quero ter 2 filhos, 3 filhos, eu quero terminar o curso da faculdade, eu quero comprar casa. Então eu tenho um projeto que eu estou avaliando os riscos de quanto cumprir a missão vai atrapalhar o meu projeto de vida. O quanto me envolver na evangelização do mundo e das pessoas à minha volta vai atrapalhar os meus planos. Não, a ordem que Jesus dava e a sua autoridade dizem para nós que não há reflexão sobre custo.
sobre quanto dinheiro eu tenho para ir cumprir a missão, sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre os obstáculos. Quando Ele manda ir, nós vamos, e Ele vai nos ajudar. E quem vai em nome de Jesus, vai porque sabe que Ele vai estar com você todos os dias e Ele vai prover os recursos para que a missão seja cumprida. A ordem de Jesus, então, não pode ser ignorada, ela não pode ser esquecida, ela não pode ser postergada, adiada, ela não pode ser transferida para alguém. A ordem é pessoal, intransferível, é para cada um de nós. Eu não posso sentar na igreja e dar meu dízimo e esperar que um departamento faça a obra que ele me deu para fazer e a ordem que ele me deu pessoalmente, particularmente. Eu tenho a responsabilidade de cumprir a missão e de concluir a grande comissão. Por isso, então, obrigado, Nailson. Por isso esse desafio. Vamos completar a missão. Vamos, sou eu, é você, somos todos que precisamos fazer isso. Eu não posso receber a orientação de nenhuma outra pessoa a respeito da missão e da grande comissão, porque ninguém tem autoridade maior para desfazer a ordem, para revogar a ordem, para resistir à ordem. Nós precisamos olhar para quem nós somos, para o propósito da nossa criação, e entender que um dia fomos chamados por Ele. Se o Espírito Santo entrou na minha vida, nós estávamos separados, indicados, Ele pensava em nós e no que nós deveríamos fazer desde a fundação do mundo. Eu não posso agora fingir que o meu relacionamento com o Evangelho de Jesus Cristo e com a missão tem a ver com eu desfrutar de um ambiente agradável junto com meus irmãos, um tempo de comunhão, onde eu vou me alegrar, onde eu chego aqui, sento e falo, que músicas boas, bonitas, hoje eu não gostei, não, essa música eu não gosto, não vou cantar porque não gosto, quem está no louvor hoje é fulano, aí fica difícil, né? Eu gosto mesmo quando aquela menina canta, é tão bom, mas esse rapaz aí não dá, cadê o pastor? E aí eu fico aqui consumindo. Eu venho para um lugar para consumir o que tem para me oferecer. Começamos hoje, demos uma lembrança aí para os aniversariantes. Não sei se vai ter lembrança para todo mundo até o final do ano. Vai, irmã. Mas se não tiver, vai ter gente assim, cadê minha lembrança? A pessoa nem veio no domingo do aniversário, e ela fala, e vai ter, e a minha lembrança, não vai mandar para mim? Para entregar. A pandemia passou, a gente não está entregando mais nada a domicílio, não, querida, em domicílio, né? Na época da pandemia, a gente foi lá, deu bolinho do aniversário. Agora precisa vir. Porque tem gente que não pode vir, porque é difícil, a noite está complicado, o mundo mudou, é verdade. Agora tem gente, bendito, que não vem, porque não não tem a menor necessidade. Eram seus amigos, gostavam de te encontrar agora, passou. Viu que pode ser amigo virtual, a gente não se falava mesmo tanto, então de vez em quando no aniversário eu mando uma mensagem. Estar presente aqui e aqui achar que se resolve o contexto do relacionamento com Deus e da missão é um grande engano. É a gente usar a bênção que Deus nos deu para adoração, para o louvor da sua glória, para a igreja reunida, para capacitação, para juntos buscarmos, juntos nos fortalecermos, criarmos um ambiente onde o evangelho é pregado, onde somos fortalecidos para sair daqui e cumprir a missão. Aqui, querido, na hora da ministração da palavra é uma pessoa falando, todo mundo sentado. Lá fora é todo mundo falando e o mundo ouvindo. O que você ouve aqui, você tem que multiplicar. O que você recebe aqui, você tem que transferir. Quantas vezes você compartilhou alguma coisa que você ouviu aqui com alguém? Daqui a 2 dias você vai lembrar do que foi pregado. Se você não... Eu não estou falando, você deveria estar aí com um caderno, anotando as coisas mais importantes. Talvez não. Ou no celular...
fingindo que está anotando, mas está acessando o WhatsApp. Talvez você não tenha esse interesse tão grande, mas alguma coisa você tem que fazer germinar no seu coração para que você possa compartilhar com as pessoas. Algum ânimo você deve ter ao sair daqui para cumprir a missão, para completar a missão. Não, eu não posso dizer, por exemplo, o texto diz, eu vou voltar a falar nisso, mas quando ele diz assim, nós devemos ensinar. A educação hoje em dia trabalha muito com uma ideia de facilitadores, né? Tem um professor que sabe tudo e o aluno que não sabe nada. Há uma troca, é bem verdade. Claro que há esta troca, mas é uma troca em termos do conteúdo que vai cair na prova, em que um professor sabe o conteúdo e você não sabe. Então, se você também não transferir o conteúdo, você mesmo vai reprovar aquele aluno dizendo que ele não sabe. Ele fala, mas estava uma troca tão maneira, estava te ensinando tantas coisas, você me deu 0. Porque na troca tu não pegou o que eu falei. Então a palavra fala em ensinar. Então ensinar não é facilitar. Facilitar é eu vou junto com você caminhar com Jesus, mas conteúdo sobre Jesus, sobre a palavra, eu tenho que ter para falar para você, explicar para você e verificar se você entendeu. Isso não dá para mudar. Eu não posso revogar a ordem de ensinar. Dizendo, não, a gente só tem que viver, dar testemunho, falar com a vida. A gente vive aí, dá o testemunho, a pessoa vai ver, né, nas palavras não precisam, basta o testemunho. Onde? Não conheço. Quem foi que inventou que Jesus não sabia o que estava dizendo? Ele fala, não, vocês vão fazer discípulos, vão ensinar. A ordem é clara, eu não posso tentar substituí-la. Então é necessário ir, e a ordem diz, você deve ir e fazer discípulos. E aí então, a questão desse ide, e a gente precisa entender um pouco melhor depois, é uma ordem que define qual o primeiro movimento a ser feito, digamos assim, ou qual o contexto em que eu vou efetivamente fazer os discípulos. Então, quando ele diz, portanto, ide, ou portanto, vão, ele está trabalhando nesta autoridade que ele tem, esta autoridade que nós falamos. Então ele está dizendo assim, olha, vocês devem ir, porque o que eu estou falando vai se cumprir. Ou você faz, como eu digo, ou você não cumpre a missão. Não, mas eu vou fazer, não. Ou você faz o que eu digo para você fazer, ou você vai, ou você não vai. Então, eu vou orando, eu vou contribuindo, não vai. Ou só pode ir. Contribuir é uma outra coisa, é importante, temos que contribuir. Orar, temos que orar, mas tem que ir, eu já expliquei isso algumas vezes. Se ir for orar, então o missionário que está lá na Síria, tu ora mais que ele? Pode morrer a qualquer hora? Tu não ora mais que ele. Então, eu não posso orar se ele foi e está orando. Contribuir. Você acha que quanto que o missionário investe na obra missionária? Quanto do salário dele? O centavo que sobrar está na obra missionária. Então, se ele também está investindo tudo, e eu estou aqui investindo, sei lá, 1% do meu salário, talvez, como é que pode? Ir não pode ser contribuir. Não pode ser mobilizar. Tem que ir. O que você esquece é que o mundo também é aqui. O que você esquece é que aqui também é um lugar de... Ainda falamos sobre isso. O ide é uma ordem que, quando sai da boca de Jesus, coloca em movimento a missão. Há um fluxo desse movimento, e você entra nele ou você está fora dele. Não dá, não tem coisa. Não, mas a pessoa, tem que ver, ela está internada, tem 30 dias, está lá no hospital. Se a pessoa não vai, se é um discípulo que está cumprindo a missão, vai ver.
É o tipo de pessoa que você fala, fui visitar fulano, eu que saí chorando, consolado. Enquanto eu estava lá, vieram 3 enfermeiras. Ele não só falou do evangelho, deu uma palavra de ânimo e ainda orou por eles. Quanta gente a gente vai ver, a pessoa só tem miséria para contar, só tem murmuração, só vê o lado ruim das coisas, não vê as possibilidades, não entende que eu estou nesse lugar, Deus permitiu e aqui eu cumpro a missão de dar o testemunho, de falar, de compartilhar, de amar, de servir. É claro que há várias formas que vão embasar a minha palavra, o meu comportamento, mas a palavra não pode ser substituída, porque como eles vão conhecer o amor de Deus, como eles terão fé se não ouvirem, como ouvirão se não há quem pregue. Ir é necessário, ir é um imperativo. E aí, nesse sentido, então, Jesus está falando, e a ideia desse verbo é tendo ido. Não doído de dor, né, gente? Não é isso, não. Bom, um vídeo que tem o What do you wanna eat? What do you wanna eat aí. Sei, sou brasileiro, né? Cara que não sabe falar inglês e tá lá. Ninguém viu isso? Tem referência, né? Piadinha interna para 2 pessoas. Depois você procura aí. O negócio, nem sei o nome do negócio. Eu não tenho Instagram, mas vejo no Instagram dos outros. A ideia é assim, ó, enquanto vocês estão indo, tendo ido, vocês vão fazer discípulos. Enquanto estão no caminho, vocês vão cumprir a missão. O pressuposto, então, dessa ordem, para aqueles ali, é que eles já eram discípulos. Eles já tinham sido treinados, eles já tinham andado com Jesus, mas o treinamento não acabou. Eles continuavam como discípulos e agora iam se ajudar um ao outro. Alguns líderes tinham experiências a contar. Pedro, Tiago e João ainda precisavam contar momentos que tiveram na intimidade com Jesus que ainda não tinham contado. Eles precisavam organizar o conhecimento, o entendimento, como as coisas iam acontecer, precisavam reunir informações. Não, eu estava lá com eles, isso aconteceu. Eles estavam ali se ajudando, ensinando uns aos outros. Eles já eram discípulos de Jesus. A ordem, então, foi dada a quem já estava no caminho, já estava convivendo com Jesus, já estava andando com ele, já estava no processo de discipulado. Esse processo já tinha começado antes, Jesus já estava discipulando esses homens. Então, para ir, tem que vir. Eu não posso ir enquanto eu não vier ao Senhor, enquanto eu não me tornar seu discípulo, enquanto eu não conhecê-lo. Eu não tenho como dar aquilo que eu não recebi. Não posso fazer discípulo sem ser um discípulo. Então, a conversão é a condição inegociável. Ninguém pode discipular alguém e ninguém pode fazer discípulos, e ninguém pode cumprir a missão se não for um convertido. É preciso conhecer a Jesus, é preciso aceitar o amor de Jesus, é preciso saber o significado do seu sacrifício, aceitar esta verdade com fé, crer na sua ressurreição. É preciso receber o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e ser um seguidor de Jesus. Para eu poder fazer o movimento primeiro de ir, eu preciso fazer este movimento de receber, de aceitar, de me encontrar com Ele ou me deixar ser encontrado com Ele. Quando eu me torno um seguidor, só é seguidor de Jesus quem está seguindo Jesus. É óbvio ou não é? Só está seguindo Jesus quem está andando e seguindo os passos e seguindo o exemplo, quem vai atrás dele. Seguir é uma atitude, é uma ação contínua. Eu sou um seguidor, eu estou continuamente atrás dele. Um movimento constante, onde a minha referência é ele. Ele vai à frente, eu vou atrás. Quem segue não vai
do lado, quem segue vai atrás. Eu sei que a gente poderia usar de várias outras expressões, né? Lá na frente, mas seguir é ir atrás. Eu não posso seguir se eu não estou, no meu campo de visão, não está aquele que está me orientando no caminho. Eu estou no mesmo caminho dele, fazendo a mesma coisa que ele faz. Quem não o segue não pode ser considerado seguidor. É tão óbvio, mas parece tão necessário da gente falar, né? Quando eu paro de seguir, eu não sou seguidor. Eu abandonei o segmento. Eu só sou seguidor se eu estiver indo. E por isso a missão, ela não pode ser cumprida fora do segmento. Eu tenho que ser um discípulo, eu tenho que ter um encontro com ele, então, enquanto eu estou seguindo, aí eu vou cumprir a missão de fazer discípulos. Eu posso falar, não, acabei de seguir, estou pronto, os discípulos. Ah, beleza, a gente acabou o treinamento, agora vamos cumprir a missão, precisamos mais de Jesus, pode subir. Porque agora é com a gente está pronto, preparado, não existe isso. Ou você é um seguidor que está seguindo, ou você é um convertido, se for convertido, rebelde, em desobediência, vivendo a vida fora da vontade de Deus, em desacordo com o querer de Deus. Seguir, então, não é um cargo que você recebe. Agora eu sou um seguidor. Uma função nova, seguidor aí, ó. Entrou na igreja, é um seguidor de Jesus. Seguir é esta atitude que eu preciso ter, de olhar para Jesus e dizer, é desse jeito que eu vou abordar as pessoas, é dessa maneira que eu vou falar. Esse movimento, então, contínuo de vir e de ir. Eu venho porque eu estou seguindo Jesus, então o vir é quando eu preciso me aproximar dele, porque está difícil para mim. Fala aqui, me ajuda, que me pega pela mão, porque está ruim andar, eu não estou entendendo direito, me explica. Não é uma tarefa que eu vou executar específica, depois que eu tiver terminado o meu discipulado. É uma tarefa que eu vou executar enquanto eu estiver seguindo a Jesus. Alguns processos começam, assim que eu me converto, o Espírito Santo entra em mim, pelo menos eu quero destacar 4 processos que começam nesse momento. Mas sobre esse processo nós vamos falar à noite. Eu espero você aqui à noite, porque agora, tendo entendido que cumprir a missão envolve também servir as pessoas, nós queremos ter um momento de gratidão a Deus. Reflita sobre o que falamos, mas venha à noite para a gente continuar falando sobre esse tema. Eu não quero que a gente também ultrapasse tanto o nosso tema. Temos algumas atividades ainda hoje à tarde antes da noite.